Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas empresas que fazem parte do canal ou estão correlacionadas com essas empresas e que vêm apresentando seus resultados para o terceiro trimestre de 2024. Dessa vez nós vamos conversar sobre os resultados do Banco do Brasil. Os resultados que foram apresentados. Na verdade, a teleconferência de apresentação dos resultados ocorreu hoje, dia 14 de novembro de 2024. Agora são 4 da tarde, passado 4 da tarde, 4h05 aproximadamente. Mas os resultados saíram ainda no dia de ontem. E, pelo que eu pude verificar, o mercado não gostou muito do que viu. Mas eu não sou o mercado. No dia de hoje, logo cedo da manhã, o Banco do Brasil chegou a estar cotado a R$ 24,79. Agora está cotado a R$ 25,51, por enquanto uma queda de 1,70%, enquanto que no dia já chegou a cair mais de 3%. E para fazer esse vídeo eu fui lá no site de relações com investidores do Banco do Brasil e tomei alguns documentos aqui, né? A análise do desempenho, o relatório da administração, a demonstração contábil, as demonstrações contábeis no formato IFRS e também aqui um caderno que eles botaram com algumas notícias essas notícias relativas ao que foi abordado no conjunto de todos aqueles outros documentos. Tem um documento que eu acho interessante que o Banco do Brasil também divulga, que é esse relatório de gerenciamento de risco, que eu vou utilizar em algum momento, porque eu estou muito interessado em saber direitinho a forma como o Banco do Brasil pensa do ponto de vista do risco. Mas eu vou começar rapidamente aqui por esse relatório da administração, que está no formato IFRS, e as partes que interessam são a partir da página 19, onde nós vamos encontrar aqui as demonstrações contábeis, as demonstrações consolidadas. Veja que o que interessa aqui para mim foi verificar isso aqui, ó, que a receita de juros ficou em 201,8 bilhões e ela caiu aqui, estava 203,6 bilhões nos primeiros 9 meses de 2023. Também me interessa muito o lucro líquido do período. Veja aqui, nos primeiros 9 meses do ano passado estava aqui em 25,2 bilhões e agora fechou em 24 bilhões, um pouquinho mais de 24, caindo aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões. Talvez esses sinais foram os que o mercado acabou tomando para as suas decisões. No balanço patrimonial, veja que o total de ativos chega a 2,4 trilhões, enquanto que estava em 2,1, quase 2,2, por conta do fechamento do exercício passado, exercício de 2023. E também aqui com relação ao patrimônio líquido, que muito nos interessa, a parte que nos interessa é essa aqui, o total do patrimônio líquido, que chega a 185,8 bilhões e estava em 173,5 bilhões. Isso importa para nós, para os cálculos que nós fazemos dentro da nossa planilha de indicadores fundamentalistas. E o restante das informações eu passei pela inteligência artificial e fui produzindo relatórios para construir a minha conclusão lá no final. Então o resumo daquele relatório de notícias que eu mostrei lá, aqui nos aspectos negativos, veja, aumento na inadimplência, o indicador de inadimplência acima dos 90 dias aumentou para 3,33%, e ele sempre estava ali 2 e alguma coisa, né? Pela primeira vez ele passa dos 3% desde que nós estamos com este canal aqui. Elevação das despesas com PCLD, né? Que é provisões para crédito com liquidação duvidosa. Veja que a PCLD, elas aumentaram 28,7% no acumulado do ano, refletindo um maior risco de crédito e necessidade de provisionar recursos para cobrir eventuais perdas. Quando se cobre com recursos para cobrir eventuais perdas, é a mesma coisa que dizer que vai acabar reduzindo dentro das margens, mas principalmente nos pagamentos de proventos. Crescimento moderado da carteira de pessoa jurídica. Esse aqui sim foi um ponto de todos, né? O que mais me colocou uma pulga atrás da orelha foi esse. A carteira de crédito ampliada para pessoa jurídica apresentou crescimento de apenas 0,1%. Veja que aqui tem 3 aspectos negativos, né, porque eu pedi para separar essas notícias dentro desses aspectos, mas nos aspectos positivos tem muito mais. Lucro líquido ajustado em crescimento, atingiu 28 bilhões nos 9 meses de 2024. Aqui esse é o ajustado, né, não é aquele que a gente viu do FRS, um aumento de 8,4% em relação ao mesmo período de 2023, os primeiros 9 meses. Retorno sobre o patrimônio líquido, aqui eles chamam de ERSPL, mas é a mesma coisa que o ROI, ROE ou ROI, que nem eles falam, de uma forma mais empolada, quando das apresentações dos resultados, mas ele coloca aqui a 21,5%. Forte crescimento da carteira de crédito, desempenho positivo do agronegócio. Aqui eu não mencionei, mas o forte crescimento da carteira de crédito foi aqui o crescimento de 13% em 12 meses, 13,7% no desempenho da carteira do agro, expansão do crédito sustentável, ou seja, aqueles que, por exemplo, existe uma continuidade dentro do setor. Ou, por exemplo, é o caso do agro. Pode ser que eventualmente tenha alguma dificuldade de inadimplência, mas as terras vão continuar lá, o gado vai estar lá, no ano que vem vão ter que plantar de novo e existe a busca por novos créditos. Então é nesse sentido que
se fala nessa expansão em caráter sustentável. Crescimento de receitas de serviços, as receitas de prestação de serviços aumentaram 4,8% no acumulado de 2024 e também tem controle das despesas administrativas, que cresceram abaixo dos 5%. Então tem bem mais notícias positivas do que notícias negativas. O índice de eficiência é favorável, veja que ele está em 25,4%, quer dizer, se você colocar as despesas sobre as receitas, elas respondem por 25% das receitas. Esse índice, quanto menor, melhor. Se a gente lembrar do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, do Banrisul, ele está batendo nos 57% e praticamente é o melhor, eu acho, do índice de eficiência, enquanto todos os outros estão bastante cambaleantes neste quesito. Mas o resumo é o seguinte, né? Apresenta um panorama geral positivo, desempenho do banco no terceiro trimestre, com crescimento do lucro, expansão da carteira de crédito e bom desempenho nas áreas estratégicas, como agro e o crédito sustentável. No entanto, é importante que o banco monitore o aumento da inadimplência e as despesas com provisão para créditos com liquidação duvidosa. Se aquele foi o resumo das notícias, aqui vem o resumo da análise do desempenho que é feito pelo próprio banco, né? Então, nos aspectos negativos, aumento na inadimplência, nós vimos agora os mesmos índices, as despesas com provisões, né, com crescimento no trimestre de 28,7%, que nós vimos agora há pouco, e se nós considerarmos o todo 29,2% no trimestre e 28,7% no acumulado do ano, que foi o que nós vimos agora há pouco. O baixo crescimento de PJ, isso aqui me chama muita atenção, a redução do índice de cobertura. Aqui no índice de cobertura, no caso, vale uma consideração, o índice de cobertura da inadimplência de 90 dias caiu 177,6%. Ou seja, esse índice, quanto menor, pior. Isso significa que a capacidade do banco de cobrir a inadimplência com as provisões existentes diminuiu, aumentando a vulnerabilidade das perdas. Por outro lado, perdas também por imparidade, que reflete a deterioração de ativos, que dispararam no terceiro trimestre de 2024, totalizando 66 milhões, um aumento de 143,6% em relação ao trimestre anterior. Então, perda por desvalorização do ativo. Resultado de tesouraria. O resultado da tesouraria, que inclui operações com títulos, valores imobiliários, apresentou uma queda de 16,8%. Esse desempenho pode estar ligado à volatilidade do mercado e dificuldades de gestão da carteira de títulos. Receitas com cartões de crédito, e aqui eles colocam na conta ali, né, possivelmente as pessoas migrando para o Pix, e elevação de outras despesas. Já aqui no relatório de análise de desempenho, que é feito pelos integrantes do Banco do Brasil, veja que aqui está equilibrado o que tem de positivo e o que tem de negativo, diferente daquelas notícias. Então, aspecto positivo, lucro líquido ajustado. Apesar dos desafios, o banco registrou lucro líquido de 9,5 no terceiro trimestre, 9,5 bilhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 8,3% comparado com o terceiro trimestre do ano passado. Teve também crescimento da carteira de crédito, com crescimento de 1,9%, acho que isso aqui também o mercado não gostou, mas nos 12 meses, 13%. A margem financeira bruta, ela representa a diferença entre receitas e despesas com juros, atingiu 25,9 bilhões, uma alta de 9,3% em relação ao terceiro trimestre de 2023. As receitas de prestação de serviços tiveram bom desempenho, somando 9,1 bilhões, um aumento de quase 5% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. O índice de Basileia é consistente em 14,66%, o índice de eficiência que nós vimos agora, 25,4%, fortalecimento da posição do agronegócio, que continua a ser um dos principais financiadores do agro, o Banco do Brasil, com carteira de crédito ampliada que cresceu no ano 13,7%. Em suma, o desempenho no terceiro trimestre foi marcado por resultados positivos em áreas importantes, com lucro líquido, margem financeira e receita de serviços. No entanto, o banco enfrenta desafios com o aumento da inadimplência e elevação das despesas de provisões. O que nós vimos até agora e que estava na notícia, no conjunto das notícias que foram divulgadas pelo Banco do Brasil. No relatório da administração, com base no IFRS, é só uma consolidação do que nós vimos, com relação aos ativos, o patrimônio líquido, receita, lucro líquido, todos aqueles números estão aqui, mas um que eu quero apresentar para você neste documento é exatamente esse aqui, o total de dividendos distribuídos por ação, R$ 2,21 nos primeiros 9 meses de 2024. Ainda falta um anúncio para fazer, já que já fez um anúncio ontem, né, de 48 centavos a título de JCP. Então vai chegar aí perto dos R$ 2,30 neste ano de 2024. O lucro líquido do banco atingiu 24 bilhões nos 9 primeiros meses de 2024, impulsionado pelo bom desempenho do crédito, captação de serviços. Claro que o maior impacto foi no primeiro semestre, na verdade. A carteira de crédito classificada superou 1 trilhão, um crescimento de 11,1% em relação a setembro de 2023. E o índice de Basileia em 14,66%. Não tem muito o que dizer aqui em relação a essa análise.
Mas na demonstração contábil, no resumo que foi feito aqui, quando obedece, né, às práticas contábeis adotadas no Brasil, aquela que é de forma mais comum aceitas, então a gente consegue traduzir a forma como normalmente se expressa no Brasil. Enquanto a FRS tem um efeito mais contábil, aqui tem um efeito mais caixa. Então, a margem financeira, aumento de 18,4% em relação ao terceiro trimestre de 2023. O ROI aqui, diferente do IFRS, mais modesto, né? O anualizado 15% e de 13,8% considerando os 9 primeiros meses de 2024, ou seja, tem uma certa perda, principalmente em relação ao lucro líquido. O índice de Basileia, que nós vimos, 14,66. Aqui o retorno sobre ativos, quando está acima de 1, a gente gosta também. O índice de eficiência, 25,4, também nós já tínhamos visto. Inadimplência, 13,33. São dados que passam a se repetir. Se a inadimplência for de 15 a 90 dias, 1,81%. Então essa aqui a gente olha pouco, porque por que a gente olha para 90 dias? Porque depois de 90 dias sempre fica mais difícil de receber os valores devidos. O total de provimento para perdas de crédito, um aumento aqui de 8,5%. E o total de dividendos distribuídos, a gente viu, né? R$ 2,21. Isto, olhando agora por uma perspectiva atual do Banco do Brasil, lucro líquido recorde. Lucro líquido ajustado em 28,3 nos 9 primeiros meses. Lembrando, né, que aqui nós não estamos olhando para o IFRS, aumento de 8,4%. A carteira de crédito em expansão, ampliada, cresceu 13%, considerando os 12 meses desde setembro, desde outubro do ano passado, atingindo 1,2 trilhão. Os dados vão se casando, né? Eficiência operacional, liderança no crédito rural, representa 58,4% da participação no setor. E com relação a expectativas futuras, eu mostrei o cenário atual, olhando agora para expectativas futuras, crescimento de carteira de crédito, com foco nos segmentos estratégicos, como agro, pessoa física e micro e pequenas empresas, a rentabilidade sustentável, ROI de 12% a 16%, eficiência operacional, com índice de eficiência bom, fortalecimento da posição de liderança. Veja que o índice de eficiência, eles marcam aqui, para ficar entre 28 e 32, está em 24, né? Isso é muito bom. Enfim, para pontos de atenção, aumento da inadimplência que está acontecendo, essa de 90 dias, e impactos macroeconômicos, parecido com o que a gente viu no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E fechamos aqui com o relatório final. Então veja, já dá para traçar um panorama. Um cenário atual. Apresenta um cenário atual de crescimento e solidez, com resultados financeiros robustos e avanços em áreas estratégicas. Pontos fortes. Lucro líquido ajustado em ascensão, demonstrando rentabilidade, expansão da carteira de crédito, impulsionada por pessoa física e agronegócio, principalmente isso que ainda tem a pequena e média empresa. Forte atuação do agro, com liderança no crédito, como nós vimos, crescimento do crédito sustentável, aumento das receitas de serviços diversificando fontes de renda, eficiência operacional, índice de Basileia e também o EPI fazendo sucesso. Nos desafios, aumento na inadimplência, elevação das despesas PCLD e o crescimento moderado da carteira de pessoa jurídica, conforme nós vimos. E também a gente estabeleceu aqui uma ideia para cenário futuro, quando a gente olha lá para frente. Crescimento da carteira de crédito, com foco nos segmentos estratégicos, como agro e pessoa física. Então veja que o que está acontecendo agora reflete lá no futuro. Rentabilidade sustentável, eficiência operacional, fortalecimento da posição de liderança, principalmente no agro, avanço nas suas transformações digitais, mas aqui também já não é muito do interesse. E, como conclusão, o Banco do Brasil demonstra estar em posição sólida em resultados financeiros positivos, uma estratégia bem definida para o futuro. A instituição tem conseguido equilibrar crescimento e rentabilidade, ao mesmo tempo que investe em inovação, sustentabilidade e melhoria da experiência do cliente. No entanto, é crucial aquelas atenções na inadimplência, a questão do cenário macroeconômico e olhar para suas provisões. Trabalhando nas nossas projeções, porque a gente gosta de ver como pode acontecer no fechamento do ano, então nós estamos aqui, um lucro líquido vai ficar abaixo do que nós tínhamos projetado no início do ano, com 32 bilhões, podendo pagar quase R$ 2,30 de dividendos. Nós compramos a ação, depois eu vou mostrar isso, a R$ 25,20. Para esses R$ 25,20, um dividendo de 9,10%, que é bastante interessante. Também aqui nos chama a atenção o preço da ação dividido pelo valor patrimonial para ação em 0,78, ou seja, você está comprando uma ação hoje, se compra R$ 25,20, por 78% do seu valor em termos patrimoniais, ou seja, um desconto de 22%. Indicando que a ação pode de fato estar barata e que o risco é muito pequeno em comprar no Banco do Brasil. Então nós enxergamos diferente do mercado, entendemos que essa queda aí, o que atropelou o mercado, nos favoreceu e nós fizemos novas compras que eu venho a demonstrar no próximo vídeo. E dito isso, acho que cobrimos na amplitude do Banco do Brasil. Espero que você tenha gostado. Vou me despedindo de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.